Fala pessoal do Newton Caf, estamos de volta aí depois de uma fase ócio criativo. De ócio criativo. Ócio criativo. E hoje vamos falar para vocês um pouquinho de uma doença conhecida como insuficiência cardíaca, que é uma das linhas de pesquisas do professor Marcelo, inclusive foi parte da sua tese de doutorado. Então eu gostaria que você explicasse para o pessoal, Marcelo, o que é insuficiência cardíaca, qual que é o risco das pessoas que têm essa doença e como ela se manifesta? Bom, a insuficiência cardíaca, na verdade, ela é uma linha final comum de várias doenças cardiovasculares, né? Então, por exemplo, um paciente que sofre um infarto agudo do miocárdio, ele pode vir a desenvolver uma insuficiência cardíaca. Um paciente que tem hipertensão, que muita gente acha que a hipertensão ela é simples, mas um paciente que ele não é bem tratado do ponto de vista da pressão arterial, ele pode desenvolver uma insuficiência cardíaca, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem a doença de Chagas, né? Que é aquela doença que ela é inerente da picada do barbeiro, né? Essa doença, por exemplo, pode afetar o coração e levar a um desenvolvimento de insuficiência cardíaca, porque o coração ele dilata. Quando ele dilata, ele perde a sua ação, né? Uma das suas principais funções, que é de bombear sangue para a grande circulação. Então o coração começa a ficar um coração fraco. Enfraquece. E aí quais são os sintomas que é possível notar nessas pessoas que têm insuficiência cardíaca? É por isso que chama insuficiência cardíaca, né? Essa insuficiência leva a esse enfraquecimento, né, do músculo cardíaco, né? Porque a gente precisa lembrar que o coração ele tem 4 câmaras, né? Os átrios, direito e esquerdo, e ventrículo, direito e esquerdo. E exatamente o ventrículo esquerdo que é mais acometido porque ele dilata e perde sua contração muscular, né? Ele perde sua bomba de ejetar. E ele é a principal câmara, né? Porque é o que vai ejetar o sangue para o corpo como um todo. Exatamente. E um dos principais sintomas disso, já que o sangue não chega de forma apropriada para atender, né, as demandas metabólicas ali, o principal sintoma é a intolerância ao esforço, né? Então é muito comum esses pacientes, por exemplo, ter um cansaço além do normal quando caminha, faz uma caminhada simples na rua, eles cansam, por exemplo, né? Ou até para atividades do dia a dia, assim, por exemplo, escovar o dente, tomar banho. Tem paciente que fica muito cansado. Que é uma coisa simples, né, pra gente. Às vezes está passando um pano no chão, limpando a casa, essas pessoas têm dificuldade em realizar essas atividades diárias. Né? Exatamente. E essa doença também, né, essa patologia, ela pode ser classificada em fases, né? De classes. Em classes. E quanto pior a classe, pior seria o agravamento da doença? Do ponto de vista clínico, né, médico, assim, foi criado uma classificação que é uma classificação que a gente conhece que vai de 1 a 4, né? Sendo que o paciente em classe funcional 1 é um paciente que está bem, ele tem a disfunção do coração, mas ele consegue fazer suas atividades, consegue trabalhar, não tem um grande cansaço. Conforme vai evoluindo a classe funcional, até a classe funcional 4, por exemplo, é aquele paciente que ele tem muita dificuldade das suas atividades diárias, se cansa facilmente, não consegue trabalhar, etc. Muitas vezes são pacientes que têm muito inchaço, né, nos tornozelos, nas pernas. Isso porque não é só o coração que sofre, né, com a doença. Outros órgãos também, como os rins, podem acabar diminuindo a sua função e acumulando mais líquido também. É uma coisa que a gente observa também, aquelas ascites, né, aquelas barrigas grandes, né, de acúmulo de líquido também. De líquido, é isso. Que até pode levar a dificuldade em dormir, né? Quando eles deitam, começa a ter acúmulo de líquido na região do peitoral, eles começam a ter falta de ar até mesmo dormindo, né, deitado. É um dos efeitos da doença, né? Essa coisa da insuficiência cardíaca congestiva, né? Então tem paciente, por exemplo, que tem que dormir com 2 travesseiros, 3 travesseiros para conseguir respirar adequadamente. Isso é uma coisa interessante, porque essa questão do sono já foi descrito várias vezes aí na literatura, que uma das coisas que não é rara acontecer nesse paciente também é o desenvolvimento de apneia obstrutiva do sono, e que piora ainda mais a fisiopatologia da doença, né? Porque a qualidade do sono é ruim, o que leva consequentemente a uma má recuperação desse paciente no dia a dia, né? E quais seriam as alterações no sistema cardiovascular
principalmente do nosso sistema nervoso central, simpático e parasimpático, em relação a essa patologia? Então, como é uma doença que começa a afetar o coração primeiro, e esse coração começa a não enviar mais sangue de uma forma apropriada, ejetar sangue, o que o sistema nervoso faz para compensar isso? Ele aumenta a atividade nervosa simpática. Para quê? Para a frequência cardíaca aumentar, já que o volume sistólico está caindo. Então, quando ele faz isso, no primeiro momento isso é bom, porque ele está tentando compensar uma coisa que está faltando. Mas, com o avançar da doença e essa atividade simpática elevada frequentemente, ela começa a afetar o coração e outros órgãos também, como eu falei, por exemplo, os rins, né? Começa a causar vasoconstrição na musculatura periférica, por exemplo. Então, sistemicamente, isso começa a repercutir no organismo de uma forma negativa, né? Não é à toa que esses pacientes usam vários medicamentos, né? Mas um dos principais que é utilizado são os beta-bloqueadores, né? Como o carvedilol, por exemplo, remédios que servem para bloquear esse sistema simpático exacerbado. Então, no momento agudo, né, numa fase inicial da doença, a gente tem essa adaptação do sistema cardiovascular, principalmente da atividade nervosa simpática, para tentar compensar esse coração fraco, para aumentar a sua contratilidade e assim conseguir injetar mais sangue, mas a longo prazo parece trazer algumas alterações aí, e até piorar o quadro dessas pessoas. Muitas alterações. Então, por que é importante entender isso que a gente está falando, né, da fisiopatologia da doença? Porque, por exemplo, para um profissional de educação física, já que a gente vai falar de exercício físico, né, no próximo vídeo, para mostrar o benefício do exercício nesses pacientes, a gente precisa conhecer a fisiopatologia para saber como o exercício pode modular isso, né? Modificar e melhorar essa condição. E qual seria o ideal exercício para essa população, né? Qual exercício ideal, qual a intensidade ideal, né? O que se deve fazer antes de começar a atividade física. Isso a gente vai estar abordando no próximo vídeo. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, de uma forma bem resumida, o que é insuficiência cardíaca. E no próximo vídeo vamos falar para vocês da importância de praticar atividade física nessa população. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar comentários, compartilhar. Fiquem à vontade. E não se esqueçam que aqui a nossa fala é sempre baseada em evidência científica. Um abraço. Valeu.